reforma tributária aprovada na Câmara é o tema da minha entrevista com o doutor Quioche Arada, jurista e presidente do IBEDACT. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui nesse espaço do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, depois aí de décadas analisando uma reforma no sistema tributário, o Brasil tem pressa, sem dúvida, né? Mas parece que quem tem pressa mesmo são os deputados que aprovaram o texto em tempo recorde na Câmara e cheio de jabutis incluídos e principalmente sem fixar aí uma alíquota para cobranças. A impressão é que assinamos um cheque em branco. Qual a sua impressão do texto que passou na Câmara dos Deputados, doutor Quioche? Pior possível. Eu nunca vi uma coisa igual. É verdade que a reforma ficou empacada durante 2 décadas, mas isso não quer dizer que, elaborado uma proposta substitutiva, ela tem que passar em menos de 10 dias. Quer dizer, elaborou a proposta que estava sendo modificada todo dia, como você falou, jabuti todo dia, entendeu? Então, muitos deputados votaram sem saber integralmente do que se tratava. Entendeu? Isso é um absurdo, esse assodamento com que a Câmara agiu, turbinado pelo bilhões de recursos da emenda individual, que efetivamente lhes pertence, tudo bem, só que a Constituição não assinala o prazo para pagamento dessas emendas. Eles aproveitaram o momento da reforma tributária que o governo queria para adiantar a maior parte da emenda individual e da emenda de bancada. Não é? Então, isso é um desastre terrível. A população só vai, que está aplaudindo, né, por conta dessa propaganda na mídia, está aplaudindo, vai cair na realidade quando tiver que realmente pagar a conta. Doutor Quioche, aí a gente tem 3 tarifas, a única, a reduzida com 60% de desconto e a zero. O problema é que nessa tarifa reduzida aí foram incluídos vários jabutis. Eu vou te dar um exemplo, a isenção até para produtos para a saúde menstrual, sendo que o Brasil aprovou uma lei que garante gratuidade de absorvente higiênico para mulheres de baixa renda. Faz sentido tanta isenção? Isso não vai aumentar aí a alíquota única? Porque o princípio é não perder a arrecadação. Se vai dar desconto para um, vai cobrar mais do outro, não é isso, doutor Quioche? É o oposto da PEC 110 e 45, que proibia terminantemente qualquer tipo de benefício fiscal. Não é? Também não é bem por aí. Agora, do jeito que eles fizeram, ficou muito casuístico, né? Você tira a lógica da operacionalidade do novo imposto, porque à medida que você vai pensando isenção aqui, a alíquota reduzida lá, a alíquota zero lá, acaba tornando o regime tributário bastante complexo, né? Isso está tudo errado, isso foi tudo na base do discurso de inclusão social, né? Inclusão social não se faz através da arrecadação de receita, se faz ao contrário, pela despesa, é direito financeiro, se faz com o direcionamento dos recursos arrecadados. Não é colocar, fazer inclusão social aliviando a carga tributária deste ou daquele setor, porque aí gera disputa e gera complexidade no sistema tributário, que existe para arrecadar recursos necessários ao funcionamento do Estado, né? Então, é muito ruim nesse sentido. Doutor Quioche, é verdade, a justificativa é que não há como fixar alíquotas agora, porque simplesmente ninguém sabe aí o valor do CBS, o IBS. É verdade isso? É brincadeira. Tudo que dá contestação na sociedade, eles deixaram por conta da lei complementar segunda etapa, entendeu? Então, inventaram o tal de cashback. Então, como é que faz? Isso daí é a lei complementar que define. Ora, está tudo errado. Então, os deputados assinaram um cheque em branco, porque ninguém sabe. Qual é que você disse que estados e municípios vão fixar a respectiva alíquota? Onde que está o parâmetro? Qual é o máximo de percentual? Não tem nem o máximo de percentual, não está definido. Então, o Estado pode meter uma alíquota que quiser, o município também. Agora, o mais grave
dessa reforma, que tem efetivamente pontos positivos, que eu vou saltar, a tributação progressiva do ITCMD, estou de acordo, que quem ganha herança não subou bastante para trabalhar, então que pague na proporção do valor da herança recebida. É, acabar com a exigência de lei complementar, você tributar a herança do exterior ou do doador domiciliado no exterior. Também é um ponto positivo. Alargar a base de incidência de IPVA também é um ponto positivo. Por que que o carro paga e o avião, a jato não paga, o lanche não paga, lancha não paga, isso está tudo errado. Então, é um ponto positivo. Agora, aumentar a base de cálculo IPTU, isso esbarra na cláusula pétrea, porque o princípio da legalidade é um princípio, além de universal, é um princípio protegido pela cláusula pétrea, porque é uma garantia fundamental de ninguém ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, esses são pontos, esse é o ponto negativo. Agora, o pior deles é a quebra do princípio federativo, da fazer o IBC em comum com o município. Você já viu? A comunhão nem no casamento não dá certo, né? Se o marido e mulher se desentendem. Imagine comunhão na arrecadação e partilha do único imposto. Isso vai dar confusão. Aí, então, entraria uma figura neutra, que seria o Conselho Federativo. De tanto largarem pau em cima disso daí, federalização do imposto, aí o relator parece que retirou a união desse conselho. Aí ficaria 27 estados e 27 municípios. Por que esse tratamento desigual para o município? Porque a entidade menor? Sim, entidade menor politicamente, mas juridicamente é uma entidade parificada. A nossa federação é horizontalizada, não é vertical. Então, se tem 27 estados, tem que ter 5.572 representantes, né, nesse conselho, entendeu? O que torna bastante inoperante, não é? Então, o defeito grave dessa proposta é que quebra o princípio federativo, retira poder das mãos dos prefeitos e dos governadores. O doutor Tarcísio aí, que na última hora ele virou a casaca e falou que 95% está certo, ele não sabe que ele deu um tiro no pé. Por quê? Na prática, ele vai ter que se submeter ao comando do Planalto. Senão, a partilha dele vai atrasar, porque o computador pegou um vírus, porque caiu a rede, não sei o quê, entendeu? Vai ser assim. Agora, quem está rezando com a cartilha do Planalto, aperta o botão lá e o recurso dele está lá repartido, entendeu? Então, é muito complicado. Para você ter independência política, precisa ter independência financeira, entendeu? Só com o poder de você criar o tributo como você entender, respeitar os parâmetros constitucionais, botar a alíquota que você entender, entendeu? É, e dar isenção ou incentivo que você entender necessário para desenvolvimento de determinado setor ou determinada região do Estado. Não é? Então, é isso. Ele vai perder. Ficou tudo na mão do presidente da República, que vai ser o governante único. Você não vai ter mais o governador nem o prefeito. Não é? Vai ter alguém que tem que se curvar diante da vontade do poder central. Doutor Kioshi, falando ainda aí, né, o tal Conselho Federativo foi aí um dos fatores de insatisfação de todos os governadores, e vimos até o governador de São Paulo pedindo aí maior participação do Estado nesse conselho. No final das contas, doutor Kioshi, por que se pensou aí em um conselho como o melhor mecanismo para a divisão de arrecadação com impostos? Não é que Se pensou, né? é uma forma de disfarçar a quebra violenta do princípio federativo. Estão disfarçando. Na outra emenda 45 não era Conselho Federativo, era Conselho, Comitê Gestor. Comitê Gestor. E na PEC 110 era o superfisco, que não é nem estadual, nem municipal, nem federal, é o superfisco. Entendeu? Quer dizer, são saídas para camuflar a quebra do princípio federativo. Agora, eu tenho uma proposta a fazer, eu vou fazer lá no Senado, sem desmanchar
a coluna vertebral da proposta aprovada, porque aí seria dar murro em ponta de faca. Né? Eu tenho uma proposta plausível. A primeira proposta é tirar o município, deixar o município com ISS. Por quê? Porque dentro desse imposto, modalidade não cumulativa, com crédito pleno, o setor de serviço não tem crédito. Eu dou uma consulta, onde que tem a cadeia de prestação de serviço? Não tem. A indústria e comércio tem, um revende a mercadoria, cada vez que vai da atacadista para varejista, é uma operação. A indústria é a mesma coisa, ele vai produzindo uma peça, depois produz um motor, ele vai acreditando, mas o ISS não, entendeu? Então, tirar, deixar o IBS para o Estado e o IBS, como já está com o nome de CBS, para a União. Aí desaparece essa figura emblemática de Conselho Federativo, que não precisa mais. O Estado passa a ter a mesma competência que tem hoje em relação ao ICMS, e o município continua com o ISS. Essa é uma proposta. A segunda proposta seria manter a competência privativa do Estado e município, tributar o IBS. Então, o IBS seria uma tripla tributação do consumo. A União tributa o IBS, o Estado tributa o seu e o município o seu. Aí você respeita integralmente a cláusula pétrea, quer dizer, fica mantido a autonomia e independência financeira dos estados e municípios. Não é? Agora, não outra alternativa, nas piores das hipóteses, se for para manter do jeito que está o sistema, você tem que fazer ou uma alíquota diferenciada para o setor de serviço, ou permitir que o setor de serviço credite parcial totalmente da mão de obra. Porque a única despesa que o escritório tem, a título de insumo, é a folha, é a mão de obra. Quando eu dou um parecer, o que eu posso acreditar? O papel e a tinta que imprimiu o parecer? Não tem mais nada. Então, nós vamos sofrer um aumento de mais de 170%. Doutor Quioche, então, na sua visão, o setor de serviços, que é o que mais emprega aí no país, vai ser o mais prejudicado com essa reforma aprovada aí pela Câmara dos Deputados? Eu tenho a impressão que eles estão rezando com a cartilha seguinte: é proibido crescer. Porque quando você descobre algo que está crescendo, todo mundo vai em cima, entendeu? E aí começa com tributação dos dividendos, não sei o quê, e agora esse imposto, IBS, né, que é bom para comércio e indústria, mas é péssimo para o setor de serviço. Se é o setor que está dando o maior número de empregos no país, para que castigar esse setor? Deveria prestigiar, né? Mas não, é proibido crescer. Doutor Quioche, eu vi esses dias no Twitter, né, uma publicação que resumiu bem a reforma tributária. Falava sobre a ausência de explicação. Ninguém explica nada, como se estivessem aí criando uma nova religião. E quem questionasse aí é o herege, né? O senhor, como um dos maiores tributaristas do país, por meio do IBDAFT também, tentou debater a reforma tributária. A verdade é que não teve espaço para discussão, não se ouviu especialistas no assunto. Agora, no Senado, deve ter aí uma luz maior aí em cima da reforma, com a opinião de mais pessoas? Sim, Senado vai ter mais chance porque são legisladores mais idosos, mais experientes e não vão aprovar assodadamente. Quando a Câmara aprovou aquela tributação dos dividendos em 48 horas, aprovou em 48 horas, entendeu? Muita gente lá votou sem saber o que é. Nós conseguimos brecar lá no Senado, está engavetado até agora, entendeu? Agora, se passa aquilo lá, mais esse IBS da proposta, o setor de serviço vai à falência, entendeu? A tributação de dividendos já prejudicava imensamente o setor de serviço, entendeu? Agora, mais essa. O texto que eu produzi circulou lá na Câmara, entre os deputados, mas no dia da votação. Muitos nem chegaram a ler. Circulou lá para as 3 horas da tarde,
19 horas começou a votação. Entendeu? Então, eu pretendo trabalhar lá no Senado Federal. Tá? Sem dúvida. Porque lá não vai assim a toque de caixa, não. Eles vão. O Rodrigo Pacheco é muito ponderado. Tanto é que ele deu um puxão de orelha aí no ministro Roberto Barroso, que fez um discurso contra o bolsonarismo, né? Ainda isso, né, doutor Quioche? Ainda a gente tem que lidar com isso também, né? É, pois Com o Supremo aí falando mais do que deve, né? é, E, é, doutor Quioche, a gente estaria prestes a ter o maior IVA aí de todos os países da OCDE. A Hungria, por exemplo, cobra 27%. O IVA brasileiro deve ser maior que 30%, juntando aí essas isenções todas, né? Quem é. reclamava que o Brasil tinha uma das maiores cargas tributárias do mundo, vai continuar tudo igual. Que o Senado Não, agora vai dobrar. coloque Agora luz vai na dobrar. questão. O pessoal nem sabe o que eles aprovaram. Só na hora de, quando entrar em prática, em 2026, é que o cara vai se arrepender de ter aprovado um monstrengo desse. Agora, eu que tenho 56 anos de experiência, é só bater o olho, assim, de longe, eu já sei onde que estão os defeitos, onde estão as virtudes. Agora, eles fizeram essa reforma sem conhecer o sistema tributário nacional. Acabar com a complexidade que está aí, e eu acabo com isso em 70 palavras. 70 palavras inseridas no texto da Constituição atual, o sistema tributário brasileiro fica o mais perfeito do mundo. Agora, a diversidade de imposto que ele está falando que torna complexo, não é nada disso. A diversidade de imposto existe para, racionalmente, distribuir a carga tributária por todos os segmentos da sociedade. Não tem sentido você, jornalista, eu, advogado, ter que pagar IPI, ter que pagar ITR, ter que pagar ICMS. ICMS paga o comerciante, o IPI paga o industrial e o prestador de serviço paga o ISS e o agricultor paga o ITR. É por isso que tem diversidade de tributo, entendeu? Doutor Quioche, a gente vai torcer aí que as luzes sejam acesas lá no Senado e tenha transparência sobre esse texto aí que parece realmente uma colcha de retalho que aprovaram na Câmara. Eu acredito num bom trabalho do Senado. Agora, um dos assessores do senador Marcos Pontes esteve agora há pouco aqui no escritório e ele pediu, inclusive, para eu fazer o resumo daquele meu artigo lá, para fazer em item, né? E eu acabei de fazer, estou mandando para ele. Ótimo. Então, ele trabalhar lá no Senado, porque não pode passar do jeito que está aqui. Agora, o problema, Devi, é a falta de conhecimento técnico, é isso mesmo, falta de conhecimento técnico. Eles não sabem remover uma dificuldade que era um profissional experiente remove com o pé nas costas, entendeu? Se tem alguma dificuldade, é questão de você trabalhar com instrumentos jurídicos adequados, não precisa escrever tanto, entendeu? Você remove o obstáculo, entendeu? Claro que o nosso sistema está cheio de defeitos, mas não incorrigíveis, que pode ser corrigido facilmente. Se passar a reforma pontual que estou fazendo, que eu gasto 70 palavras, desaparece 90% dos litígios judiciários que estamos vivendo hoje. Sem dúvida, doutor Quioche. Simplificar sem complicar. Esse é o lema aí que a Exatamente. gente vai Agora, é atrás. incrível, né? Como é que ele pode falar em simplificar se está complicando tudo? E para esconder uma parte muito grande da complicação, ele deixou tudo para a lei complementar. Se ele não sabe fazer agora, não vão saber fazer na hora de elaborar a lei complementar, porque é o mesmo legislador. Alguém perguntou, cashback, então como é que faz? Né? Mas isso daí fica para a lei complementar, entendeu? E na lei complementar vai fazer o quê? Vai pegar o cadastro da Bolsa Família e vai dizer que os beneficiários são aqueles? Sem dúvida, doutor Quioche. Doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no LGT Notícias. Tá, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, doutor Quioche Arada, falando aqui no LGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.